Muito bem, então acabamos o mês de janeiro de 2023 e os novos problemas já estão começando a surgir. E entre eles, agora tem-se que quem ganha a partir de um salário mínimo e meio já vai começar a pagar imposto de renda. E por isso nesse vídeo eu quero lhe mostrar como fugir desse imposto. E saudações àqueles que nos assistem. Se vocês são novos por aqui, sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos, pois esta é uma casa dedicada a trazer o melhor conteúdo para você que investe nos mais diversos mercados. E por isso, se você tem interesse em conteúdos como planejamento tributário, criptomoedas, bolsas de valores e tudo mais, aperte o sininho para receber as notificações sempre que for saindo um vídeo novo e se inscreve aqui no canal para ficar por dentro dos novos vídeos. E sim, você ouviu certo o que eu falei. A partir do ano de 2023, quem ganha um salário mínimo e meio, ou seja, um pouco mais de R$ 1.900, já vai estar pagando o imposto de renda. Isso daí acontece por causa de uma coisa incrivelmente sacana que o governo faz, que é basicamente um aumento de imposto disfarçado que eu vou explicar ao longo desse vídeo. E o cerne desse aumento de imposto ocorre por causa disso que vocês podem ver aí na tela. Esses números aí são as chamadas faixas de isenção da tabela do imposto de renda. E o que acontece é que, conforme vocês podem ver aí, quem ganha até R$ 1.903,98 está isento de pagar. E aí, conforme a renda vai aumentando, esse percentual de imposto vai escalonando até chegar à alíquota máxima de 27,5%. E o que acontece é que, no começo do ano de 2023, o salário mínimo foi reajustado para R$ 1.320, o que faz com que, sim, quem está ganhando um salário mínimo e meio já vai entrar na faixa de pagamento do imposto de renda. Mas aí vocês podem pensar, mas espera, isso é um absurdo? Como um salário mínimo e meio é muito pouco? E como é que essas pessoas que já ganham pouco, ainda por cima, vão estar pagando imposto? E é aí onde mora o pulo do gato, que é o cerne do vídeo de hoje, que é essas faixas de isenção não são reajustadas desde 2015. E isso ocorre porque, como eu já falei várias vezes aqui no canal, sempre vai havendo inflação ao longo do tempo que vai corroendo o poder de compra da moeda. E por causa disso, muitas empresas e os funcionários públicos, eles recebem reajustes de salários para poder repor a inflação. Só que isso cria uma situação em que o governo pode safadamente subir impostos de maneira disfarçada, que é reajustar as faixas de isenção abaixo da inflação ou nem sequer reajustar elas. Isso pode ser feito porque pense numa pessoa que estava ganhando um salário mínimo alguns anos atrás e com o tempo, meramente por causa do reajuste para repor a inflação, o salário tem que ir subindo. Só que se a faixa de isenção for reajustada num ritmo inferior à da inflação, o que acontece é que o salário no seu valor nominal, quer dizer, no número que aparece lá vai subindo, mas o montante de impostos não. O que significa que, eventualmente, o salário da pessoa que não teve nenhum ganho de poder de compra vai chegar nessa faixa de tributação. E isso, meus caros espectadores, é um aumento de impostos disfarçado, porque anteriormente essa pessoa não estava pagando imposto, mas quando o governo não reajusta a tabela de isenção, ela faz com que essa pessoa que antes não pagava passe a pagar. E com isso ele arrecada mais dinheiro. Então sim, esse não reajuste da tabela do imposto de renda é sim um aumento de imposto. E a parte mais triste disso tudo é que, como a inflação nos últimos anos vem sendo consideravelmente alta, daqui a pouco mais e mais pessoas vão entrar na faixa em que precisam pagar imposto de renda e daqui a pouco, e é uma mera questão de tempo, até que todo mundo que esteja ganhando pelo menos um salário mínimo passe a pagar imposto de renda. É claro que isso eu estou falando no campo teórico, porque na prática, muitas dessas pessoas vão provavelmente só sonegar mesmo, ou vão dar um jeito de receber dinheiro por fora, ou vão se pejotizar, ou vão dar um jeito de não pagar esse imposto. Pois, como eu vou argumentar mais para frente ao longo desse vídeo, existe um limite para quanto imposto um governo consegue cobrar, e esse limite é basicamente até quando as pessoas não decidem mandar o governo ir se ferrar
e decidem sonegar, ou simplesmente passam a trabalhar menos, o que vai gerar uma receita tributária menor para o governo. E só para vocês terem uma ideia, essa história toda de reajustar as faixas de isenção da tabela do imposto de renda sempre abaixo da inflação não é algo novo. Na verdade, isso é algo quase tão antigo quanto o próprio Plano Real. Pois o que acontece é que quando o Real foi criado, lá no ano de 1994, o salário mínimo da época era algo em torno de R$ 100. E de lá para cá, obviamente, tiveram sim alguns ganhos acima da inflação, só que naquela época a faixa de isenção para não precisar pagar o imposto de renda era de até mais ou menos R$ 900, ou seja, 9 salários mínimos da época. E aí, eu não vou lembrar exatamente os números, mas se fosse para poder tirar essa defasagem de reajuste da tabela do imposto de renda, então tem-se que era para atualmente só quem ganha mais de R$ 9.683,95 estar pagando, ou seja, tem-se uma defasagem de mais de 2 vezes. Então sim, nesse tempo todo, o governo vem subindo o imposto de renda. É só que ele não está subindo na alíquota, ele está subindo no número de pessoas que tem que pagar e na maneira como essas pessoas vão pagar. E a pior parte dessa história toda é que já houveram vários candidatos a diversos cargos do Estado prometendo reajustar a tabela do imposto de renda para valores que variam entre 3 a 5 mil reais. O que é o certo de se fazer, para falar a verdade, porque convenhamos, quem ganha 5 mil reais para um padrão brasileiro está consideravelmente bem, mas não é uma pessoa rica, convenhamos. Mas a grande verdade é que dar esse ajuste atualmente é basicamente impossível, pois isso iria implicar em isentar quase todo mundo que paga alguma coisa de imposto de renda. Lembrando que o Brasil tem atualmente uns 212 milhões de pessoas e desses aí, só cerca de 32 milhões de pessoas que declaram. E segundo alguns dados que eu vi da própria Receita Federal, se fosse para reajustar a tabela para coisa de 5 mil reais, então desses 32 mil pessoas que declaram, o número de pessoas que seriam obrigadas a declarar cairia para coisa de umas 15 milhões. E sinceramente é muito difícil, tanto técnica quanto politicamente, para qualquer governo abrir mão de tributar tantas pessoas. Não que eu esteja defendendo o governo, na verdade pagar imposto é sempre ruim. E esse tipo de coisa, com defasagem da tabela do imposto de renda e pessoas mais pobres que ganham a partir de um salário mínimo e meio tendo que pagar, são dois fatores que revelam qual é a verdadeira natureza do Estado. Pois o Estado é basicamente um animal faminto que deseja devorar o seu dinheiro e por isso ele vai sempre tentar buscar mais e mais formas de tributar as pessoas. Só que, claro, para tudo existe um limite. E para esse caso da tributação, o limite imposto é a chamada curva de Laffer, que vocês podem ver aí na tela. E a curva de Laffer é uma curva teórica que procura dizer qual é o ponto ótimo de tributação. Porque o que o criador dessa curva percebeu é que se um governo cobra 0% de imposto, ele não arrecada nada. Mas se ele cobrar 100% de imposto, ele também não arrecada nada. Porque ninguém teria um estímulo para produzir e trabalhar, sendo que todo o dinheiro que ele fosse ganhar seria tomado pelo governo. E fora que também, numa alíquota tão alta, as pessoas iam sonegar massivamente ou até iam pagar propina para algum fiscal da Receita Federal não tributar eles e tudo mais. Então, já que quando o governo cobra 0% de imposto, ele não arrecada nada, e quando ele cobra 100% de imposto, ele também não arrecada nada, então necessariamente existe algum ponto entre 0 e 100% de imposto, no qual o governo arrecada um valor máximo. E quando o governo passa desse ponto de tributação, a arrecadação cai. É claro que assim, não temos como saber qual o formato dessa curva, porque pode ser que, por exemplo, em 30% a arrecadação é máxima, e aí depois, quando o governo sobe a tributação para 32%, a arrecadação cai um pouquinho, mas aí ele sobe para 45% e a arrecadação sobe um pouquinho, porque pode ser que quando o governo tributa mais as pessoas, ele reduz o dinheiro que as pessoas têm para gastar com formas de burlar imposto, e com isso ele acaba arrecadando mais. Só que na verdade não tem como calcular nada disso, pois como diria o célebre Ludwig von Mises, a ação humana não é algo calculável. Mas sim, a curva de Laffer estimula que existe sim um limite para quanto de imposto um governo consegue cobrar. E considerando tudo isso, se você acha que já está ridículo atualmente, calma que vai ficar muito pior ainda. Pois a tendência é
que mais e mais pessoas vão ser levadas a pagar imposto de renda por causa meramente do efeito da inflação, então guardem minhas palavras, em algum ponto do futuro, é muito provável que até que quem ganha mais do que um salário mínimo já esteja pagando. Mas você que está me assistindo agora pode estar pensando, tudo bem, o governo está subindo o imposto e tudo mais, e o que é que eu faço sobre isso? Como é que eu posso mudar minhas contas aqui para poder não pagar de maneira legítima, é claro. Ninguém aqui está falando de sonegação. E existem basicamente duas soluções para esse problema. Uma que eu vou defender é muito lenta e improvável, e outra que é muito mais rápida e que você pode fazer sozinho. E a solução lenta e demorada é a solução correta, digamos assim, que é uma solução institucional, ou seja, membros do Estado perceberem o erro e não corrigir a tabela, e aí eles decidam ir lá e reajustar essa tabela para o que deveria ser. Ou seja, não tem essa tabela daqui, só passa a pagar a partir de R$ 1.903. Então, o correto seria subir ela para R$ 4.683. Só que, como eu mesmo já expliquei neste vídeo, é muito improvável que isso acontecesse, pois isso iria gerar uma queda de arrecadação bem considerável. E é por isso que eu acho que essa solução institucional não vai acontecer, ou mesmo que venha a acontecer, provavelmente vai demorar muito, ou não vai vir reajustando tanto. E por isso que a segunda solução é a chamada solução agorista, que é basicamente buscar formas com tributação menor. Ou seja, se você é um funcionário que trabalha na CLT e que já vai ter o desconto automaticamente na folha, pode ser que você consiga mudar para um regime de PJ, ou que você consiga ir mais além e abra uma offshore para receber seu dinheiro por lá, porque aí nisso não vai ter o pagamento do imposto. Inclusive, boa parte do motivo pelo chamado fenômeno da pejotização, que é quando pessoas abrem empresas e usam essas empresas para prestar serviço para o seu empregador e receber, em vez de salário, receber dividendos pela empresa, porque isso aí, no final das contas, vai ter uma carga tributária muito menor, etc. Você pode adotar soluções como essas. Uma outra opção muito boa seria você se utilizar das isenções que existem nos mercados financeiros. Pois, como eu mesmo já falei em alguns vídeos como esses que vão estar aqui no izinho, se você vende criptomoedas, ativos estrangeiros e ações, você pode usufruir de um total de R$ 90 mil de isenção de imposto de ganho de capital todos os meses. Então, se você usa ganhos de capital para poder compor parte da sua renda, você pode passar a deslocar mais do seu dinheiro para isso, a fim de poder se aproveitar dessas faixas de isenções, que não são reajustadas há muito tempo, diga-se de passagem, mas mesmo assim ainda estão em patamares muito grandes. A isenção para ativos estrangeiros e criptomoedas é de R$ 35 mil por mês para cada um deles, e para de ações no Brasil é 20 mil. Então, até a inflação comer isso daí e tornar bem defasado, vai demorar muito tempo. Mas é claro, se você está indignado com toda essa situação e só quer levantar suas pernas e dar o fora do Brasil, e você tem a possibilidade de fazer isso, aqui na Climb nós contamos com uma assessoria e com uma empresa especializada para poder fazer esse processo de exportação de pessoas para fora do Brasil. Por isso, se você deseja saber técnicas de elisão fiscal e como você pode ir morar em outros países onde você vai pagar muito menos, possivelmente zero de imposto, você pode falar com a gente na Climb através do link que estará aqui na descrição do vídeo. E a mensagem central que eu quero deixar neste vídeo de hoje é: ao longo desse tempo, o imposto de renda foi sendo sorrateiramente aumentado. Esse é um processo que não vai parar, ainda mais porque o governo está em déficit. Daqui a pouco, quase todo mundo vai estar pagando, exceto, claro, a galera que está muito na informalidade, ou quem está sonegando, ou várias outras pessoas, para falar a verdade. E a solução para esse tipo de problema muito dificilmente virá das instituições, pois é interesse do Estado continuar tributando essas pessoas. Por isso, uma solução com as próprias mãos é algo muito mais plausível, factível e efetivo. E é com essa mensagem que eu vou me despedindo, pois por este vídeo nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo.